Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre o estudo da circunferência. Na aula número 2, nós vamos começar a resolver situações e problemas que envolvem as equações de uma circunferência. Na primeira questão, diz o seguinte: um terremoto de 8,9 graus na escala Richter, seguido de um tsunami, abalaram o Japão, provocando danos na usina nuclear de Fukushima em abril de 2011. Vazamentos radioativos foram registrados e um iminente desastre nuclear mobilizou toda a comunidade internacional. O raio da contaminação nuclear foi registrado por meio da equação x² mais y² mais 6x menos 12y mais 20 igual a zero. Sabendo que foi utilizado uma escala de 1 para 5 km, qual foi o raio de contaminação nesse acidente nuclear? Então a gente vai começar colocando aqui a forma de uma equação geral de uma circunferência. E abaixo dessa forma da equação geral de uma circunferência, que a gente aprendeu na aula anterior, vamos colocar a equação que foi dada aqui no problema, que representa o raio de contaminação. Então observa que essa equação que foi dada, ela tem a estrutura de uma equação geral de circunferência. Observem que eu tenho aqui o termo que tem x², o termo que tem y², aí vem o termo que tem x, que é menos 2ax aqui, e aqui é 6x. Depois vem o termo que tem y, que é menos 2by, aqui na forma geral, aqui é menos 12y. E por fim, eu tenho a² mais b² menos r², que são os valores numéricos que aparecem numa equação geral de circunferência, que quando adicionados algebricamente, resultam nesse valor numérico que está aqui na nossa circunferência. Então o que é que eu sei? Quando eu pegar aqui a², somar com b² e subtrair da medida do raio ao quadrado, que eu vou destacar aqui, tem que dar igual ao valor numérico que está aqui embaixo, que na nossa equação é 20. O que é que a gente precisa fazer? Para resolver esse problema, a gente precisa encontrar o raio dessa circunferência aqui que foi dada. Mas para encontrar o raio, eu primeiro preciso ter as coordenadas aqui do centro, que são esse A e B. E como é que eu vou encontrar esse A e B? Eu vou igualar os termos que tem x aqui na forma geral, ou melhor, o termo que tem x aqui na forma geral, com o termo que tem x aqui na equação que foi dada. E depois eu vou igualar aqui o termo que tem y na forma geral, com o termo que tem y aqui na equação que foi dada. Então vamos começar aqui descobrindo o valor da coordenada A do centro. Eu vou pegar aqui menos 2ax, que é o termo que tem x, e vou dizer que ela é igual a 6x. Como eu tenho x aqui no primeiro membro e x no segundo, eu posso simplificar. Então vai sobrar só menos 2a igual a 6. Como eu quero encontrar a coordenada A, eu vou pegar esse menos 2 que está multiplicando A e passar para o segundo membro dividindo 6. Então A vai ser igual a 6 dividido por menos 2, que vai dar menos 3. Lembra aqui, mais por menos dá menos e 6 por 2, 3. Então já encontrei a coordenada A do centro. Agora eu preciso encontrar a coordenada B. Para encontrar a coordenada B, eu vou pegar aqui o termo que tem y na equação geral, que é menos 2by, e igualar com o termo que tem y na equação que foi dada, que é menos 12y. Fazer isso aqui. E aí eu sigo a mesma ideia que eu apliquei aqui para encontrar o valor do A. Aqui, o y e o y está nos dois membros, eu posso cancelar. Vai sobrar menos 2b igual a menos 12. Aí eu vou pegar esse menos 2 que está multiplicando b, passar aqui para o segundo membro, dividir no menos 12. Vai ficar aqui b é igual a menos 12 dividido por menos 2. Menos dividido por menos dá mais, 12 por 2 vai dar 6. Então eu acabei de encontrar as coordenadas do centro. Essa equação que foi dada aqui tem centro em menos 3 e 6. E por que eu fiz isso? Lembra que eu disse que os valores numéricos são a² mais b² menos r². E esses três valores numéricos aqui, quando adicionados algebricamente, tem que dar esse valor numérico que está aqui na equação que foi dada. Então eu vou fazer isso. Dizer que a² mais b² menos r² igual a 20. Só que a e b são as coordenadas do centro que eu já tenho, que é menos 3 e 6. Então eu vou substituir aqui. Onde tem a, eu vou colocar menos 3. Onde tem b, eu vou colocar 6. Então minha equação vai ficar assim agora. O valor de a ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, mais o valor de b ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, menos o raio, que é o que eu quero encontrar, ao quadrado, é igual a 20. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9.
6 ao quadrado é 6 vezes 6 vai dar 36. Aqui eu repito, menos r ao quadrado igual a 20. 9 com 36 vai dar 45. Então o que eu tenho aqui ó, é 45 menos r ao quadrado igual a 20. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse menos r ao quadrado que está negativo e jogar para o segundo membro. Então ele vai ficar positivo. E esse 20 que está positivo, eu vou jogar para o primeiro, vai vir negativo. Vou fazer isso aqui, ó. Vai ficar 45 menos 20, estava positivo 20, eu veio negativo. E o menos r ao quadrado, que estava negativo, passou para lá positivo. Então o que é que eu sei? Que 45 menos 20 é 25. Então esse r ao quadrado vale 25. Como eu quero encontrar o r, eu vou pegar esse 2 aqui que está como expoente ó, e passar aqui para o segundo membro agora como radical. Então o meu raio vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5 unidades de comprimento. Por que eu usei aqui unidade de comprimento? Porque aqui foi dado uma escala. E ele disse que nessa escala, cada unidade que eu encontrasse aqui, na realidade valia 5 km. Então, para encontrar o raio de contaminação desse acidente nuclear, eu tenho que agora aplicar essa escala a esse raio que eu encontrei. Se cada uma unidade vale 5 e eu tenho 5 unidades, para descobrir o raio, eu vou pegar as 5 unidades e multiplicar por 5 km. Quando eu multiplicar 5 por 5 km, eu vou ter um raio de 25 km. O que é que isso quer dizer? Que o raio de contaminação a partir do ponto onde ocorreu esse acidente, que é o centro da minha circunferência, é de 25 km. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa E. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. A nossa segunda questão diz o seguinte. O equador é o nome dado à linha imaginária que resulta da intersecção da superfície da Terra com o plano que contém o seu centro e é perpendicular ao eixo de rotação. O equador divide a superfície da Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. A linha do equador pode ser descrita pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 31 igual a zero. Qual das alternativas abaixo indica o valor aproximado do raio do equador, sabendo que foi utilizada uma escala de 1 para 1063 km? Então vejam só. É dito aqui que a linha do equador é uma circunferência que divide aqui o globo terrestre em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O que se quer saber na questão é qual é o raio que eu tenho aqui a partir do centro da Terra até tocar aqui a linha do equador. Então, se a gente observar essa equação que foi dada, ela novamente tem a forma de uma equação geral de circunferência. Vou colocar ela aqui embaixo. Eu tenho aqui o termo que tem x ao quadrado, o termo que tem y ao quadrado, e aí vem o termo que tem x, que é menos 2ax, na forma geral, e na equação que foi dada é menos 2x. Então, eles são iguais, são termos que têm x. Aqui eu tenho o termo que tem y na forma geral, que é menos 2by, e na equação que foi dada menos 4y. Então, também são iguais porque os dois têm y. E aqui eu tenho os termos numéricos, que quando eu somar a ao quadrado com b ao quadrado e subtrair o raio ao quadrado, que eu vou destacar aqui, tem que dar o valor numérico da equação que foi dada aqui, que é menos 31. O que é que a gente precisa fazer? A gente novamente precisa descobrir quem é o raio dessa equação de circunferência. E para descobrir o raio, a gente primeiro precisa descobrir as coordenadas do centro, o A e o B. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Eu vou pegar o termo que tem x aqui na forma geral e igualar com o termo que tem x aqui na equação que foi dada. Então vai ficar assim, menos 2ax igual a menos 2x. Aqui x com x eu posso cancelar, vai sobrar menos 2a igual a menos 2. Como eu quero a coordenada A, eu vou pegar esse menos 2 que está multiplicando a e passar dividindo aqui para o segundo membro o outro menos 2. Então vai ficar menos por menos mais 2 por 2, 1. Então o valor de A é 1. Agora vamos para o valor do B. Para achar o valor do B, eu vou pegar aqui o termo que tem y na forma geral, que é menos 2by, e igualar com o termo que tem y na equação que foi dada. Então eu vou ter isso aqui, menos 2by igual a menos 4y. Aqui eu faço a mesma coisa, cancelo y com y, eu vou ter menos 2b igual a menos 4. Vou pegar esse menos 2 que está multiplicando b, passar para o segundo membro dividindo menos 4. E aí eu vou ter que b vai ser igual a menos 4 dividido por menos 2. Menos por menos vai dar mais, 4 por 2 vai dar 2.
Então encontrei as coordenadas do centro. A vale 1, B vale 2. Agora eu vou pegar aqui os termos numéricos, que são a ao quadrado mais b ao quadrado menos o a ao quadrado, e eles têm que ser igual ao valor numérico que está aqui, que é menos 31. Está aqui. Como eu já tenho aqui o a e o b, que são as coordenadas do centro, eu vou substituir. A vale 1, então eu tenho 1 ao quadrado, b vale 2, eu tenho 2 ao quadrado, menos o a ao quadrado igual a menos 31. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, menos o a ao quadrado igual a menos 31. Se eu juntar aqui 1 com 4, vai dar 5. Então eu vou ter 5 menos o a ao quadrado igual a menos 31. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse menos r ao quadrado, jogar aqui para o segundo membro, ele vai ficar positivo. E o menos 31 está negativo, eu vou jogar aqui para o primeiro membro, ele vai vir positivo. Vai ficar assim, 5 mais 31, estava negativo, passou positivo, igual a r ao quadrado, que estava negativo, passou positivo. 5 mais 31 dá 36. Isso quer dizer que r ao quadrado vale 36. Pego o 2 aqui que está como expoente, passo aqui para o segundo membro como um índice de um radical, e eu vou ter que o raio é a raiz quadrada de 36, que vai dar 6 unidades de comprimento. Novamente eu vou usar a escala para responder a questão. Foi dito aqui que cada unidade dessa que eu encontro vale 1.063 km. Então eu vou vir aqui, a minha escala é de 1 para 1.063. Então eu vou pegar o valor que eu encontrei, foram 6 unidades de comprimento, e multiplicar por 1.063, para encontrar esse raio em termos de quilômetro, que representa aqui o raio da linha do Equador. Então eu vou ter, o meu raio vai ser igual a 6 vezes 1.063 km, que vai dar 6.378 km. Isso quer dizer o seguinte, que a partir aqui do centro da Terra, até tocar a borda aqui, que é a linha do Equador, que é essa circunferência que divide aqui a Terra em dois hemisférios, eu tenho um raio de 6.378 km. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa E. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. A nossa terceira questão diz o seguinte: determine a equação reduzida da circunferência representada no sistema de coordenadas cartesianas abaixo, cujas extremidades do diâmetro são os pontos A de coordenadas 0 e menos 8 e B de coordenadas 6 e 0. Então o que se quer é que a gente encontre aqui a equação reduzida dessa circunferência que está representada aqui na nossa tela. Então vejam só, é dito que esse ponto A e esse ponto B, quando eu ligo os dois aqui, eu tenho um segmento que é o diâmetro da minha circunferência. Observem que bem aqui no meio eu tenho um ponto M. Esse ponto médio, ou esse ponto está aqui no meio do diâmetro, além de ser o ponto médio desse segmento, ele também é o centro dessa circunferência. Então, para encontrar o centro, basta que a gente encontre as coordenadas desse ponto que está aqui no meio dos pontos A e B, ou seja, do ponto médio desse segmento que vai de A até B. Para calcular o ponto médio de um segmento, a gente precisa pegar os pontos que estão nos extremos, que no caso aqui é o ponto A e o ponto B. Então, eu vou pegar aqui, o ponto A tem coordenadas 0 e menos 8 e o ponto B tem coordenadas 6 e 0. Como a gente chama isso aqui de x e y em termos de coordenada, aqui eu vou chamar x de A e aqui y de A. Aqui eu vou chamar x de B e aqui y de B. Como é que eu calculo a coordenada x do ponto médio? Somando x de A com x de B e dividindo por 2. X de A é 0, x de B é 6, então eu vou ter que a coordenada x do meu ponto médio é 0 mais 6 dividido por 2. 0 mais 6 é 6, dividido por 2 vai dar 3. Então, a coordenada x do meu ponto médio é 3. Como é que eu acho a coordenada y do meu ponto médio? Eu vou pegar o y de A, que no nosso caso é menos 8, somar com o y de B, que no nosso caso é 0, e dividir por 2. Então, eu vou ter aqui, a coordenada y do ponto médio vai ser menos 8 mais 0 dividido por 2. Menos 8 mais 0 é menos 8. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Aqui eu faço menos dividido por mais dá menos, 8 por 2, 4. Então, o meu centro vai ter coordenadas no ponto médio, que tem coordenada 3 e menos 4. Ok? Então, eu já tenho o centro. O que falta agora é encontrar a medida do raio. O raio, esse segmento aqui que vai de M até B, ou de M até A. Lembra que o raio é a distância aqui do centro da circunferência até tocar aqui a borda. Ou seja, de M até B é raio, ou de M até A é raio. Para calcular aqui o raio, eu vou calcular a distância do ponto M até o ponto B.
Ou seja, eu vou calcular a distância entre dois pontos. Para calcular a distância entre dois pontos, eu vou pegar os dois pontos que eu estou calculando a distância e colocar as coordenadas aqui. Ó. Então eu vou ter aqui ó, a coordenada de M é 3 menos 4, que é o meu centro que eu acabei de encontrar aqui por meio do ponto médio. E B é 6 e 0. Isso aqui, ó, x de M, y de M. Ok? Aqui, ó, x de B, y de B. A distância entre dois pontos é calculada da seguinte forma. A distância de M até B vai ser a raiz quadrada de x de M menos x de B ao quadrado, mais y de M menos y de B ao quadrado. Então aqui eu subtraio o x dos dois pontos elevado ao quadrado e somo com a subtração dos y nos dois pontos elevado ao quadrado. Então aqui, ó, x de M é 3, x de B é 6. Então aqui eu vou ter 3 menos 6. Está aqui, ó, ao quadrado. Y de M é menos 4, y de B é 0. Então aqui menos 4 menos 0 ao quadrado. Resolvendo aqui, ó, 3 menos 6 vai dar menos 3. Então vou ter que a distância de M até B vai ser a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. E menos 4 menos 0 vai ser menos 4. Então menos 4 ao quadrado. Resolvendo aqui, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9. E menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que vai dar 16. Então o que eu tenho aqui é que a distância de M até B é a raiz quadrada de 9 mais 16. E 9 mais 16, a gente sabe que é 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então a distância de M até B é de 5 unidades de comprimento. Então isso aqui é a medida do meu raio. Agora que eu tenho o centro e tenho o raio, eu posso montar a equação reduzida. Para isso, eu vou lembrar da fórmula. A equação reduzida ela é escrita assim, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. E aí só lembra, quando eu vou substituir aqui o a e o b, eu troco os sinais da coordenada aqui do centro, né? Aqui está 3, ó, vai vir menos 3, aqui está menos 4, vai vir para cá, ó, no lugar do b mais 4. Então vai ficar assim, ó, x menos 3, vê que eu troquei o sinal, estava positivo, ficou negativo, mais y, estava menos 4, ficou mais 4 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado. Então a equação reduzida da minha circunferência vai ser x menos 3 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado. Vamos para a próxima questão da aula de hoje. Na quarta questão, diz o seguinte. Um campo oficial de futebol tem 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. O campo é dividido em duas partes iguais e o centro C é marcado com um ponto na metade da linha de meio de campo. O círculo central tem 18 metros aproximadamente de diâmetro. Inserindo-se um sistema de coordenadas cartesianas de origem no ponto O com eixos x e y de sentidos positivos indicados na figura, e sendo a unidade de comprimento 1 metro, escreva a equação reduzida da circunferência que representa esse círculo central. Então, o que a gente tem aqui na nossa tela é um campo que foi representado aqui no sistema cartesiano. Aí é dito ó, que a largura desse campo está aqui no eixo x é 90 metros, que o seu comprimento que está aqui no eixo y é 120 metros, e que aqui no centro ó, eu tenho um círculo cujo diâmetro é de aproximadamente 18 metros e tem o centro aqui em C. E o que é que eu quero encontrar? A equação reduzida desse círculo central aqui do campo. Para encontrar a equação reduzida, a gente precisa da coordenada do centro e da medida do raio. Vamos começar aqui pelas coordenadas do centro. Eu sei que o campo aqui ó, ele tem de largura 90 metros. Observa que esse ponto que é o centro aqui, ó, ele está no meio dessa distância aqui, que é a largura. Ou seja, se ele está no meio, se tudo é 90, então ele está aqui em cima do 45. Então esse ponto aqui ó, do eixo x, ele parte em 45. Agora observa que se eu pegar aqui o comprimento aqui, ó, no eixo y do campo é 120 metros. E que esse ponto, se ele for projetado aqui, ele normalmente está no meio desse segmento aqui, que é o comprimento. Então, se tudo é 120 metros, o meio aqui é 60 metros. Então, eu já encontrei o centro da minha circunferência. A minha circunferência vai ter o centro em 45 e 60. Ou tem coordenadas para o centro, 45 e 60. Só que, além do centro, para encontrar a equação reduzida desse círculo central aqui, eu preciso agora da medida do raio. E como é que eu vou achar o raio? A partir da medida do diâmetro que foi dado. Foi dito que o diâmetro, que é esse segmento aqui, ó,
que vai de uma borda a outra da circunferência passando pelo centro, é 18 metros. Bem, se o diâmetro é 18 metros, o raio é a metade. Lembra que na aula número 1 a gente viu que o diâmetro é sempre o dobro da medida do raio. Então, meu raio vale 9 metros. Agora que eu já tenho o centro da circunferência, que é o círculo central aqui do campo, e a medida do seu raio, eu posso montar a equação reduzida, que vai ter a forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Lembrando que aqui eu troco os sinais das coordenadas do centro, né, do A e do B. Então está 45 para aqui vai vir menos 45. Está 60 para aqui vai vir menos 60. Então minha equação vai ficar assim, ó. X menos 45 ao quadrado, coordenada A com sinal trocado, mais y menos 60 ao quadrado, a coordenada B também com sinal trocado, igual a medida do raio ao quadrado, que é 9 ao quadrado. Se eu resolver aqui, ó, 9 ao quadrado é 81. Então a equação dessa circunferência aqui, ó, que é o centro do meu campo, vai ser x menos 45 ao quadrado mais y menos 60 ao quadrado igual a 81. Vamos para a última questão da aula de hoje. Na quinta questão da aula de hoje, diz o seguinte: no plano cartesiano a seguir, em que cada unidade representa 1 metro, o ponto A de coordenadas 5 e 2 representa uma fonte sonora cujo som produzido se propaga em todas as direções, atingindo uma distância máxima de 25 metros. Letra A. Determine a área atingida por essa fonte sonora. Para isso, admita que π é igual a 3,14. Letra B. Escreva a equação reduzida da circunferência que limita a área atingida por essa fonte sonora. Então, ele diz aqui que essa circunferência ela representa a propagação do som de uma fonte sonora. Diz que essa fonte sonora está aqui no centro dessa circunferência, representada por esse ponto A, de coordenadas 5 e 2. Fala também que o alcance máximo do som dessa fonte sonora é de 25 metros. Ou seja, o que ele está dizendo é que a medida aqui do raio dessa circunferência vale 25 metros. Esse alcance do som é o raio da circunferência. Então a gente já tem aqui, ó, as coordenadas do centro, que é esse ponto A aqui onde está a fonte sonora, que tem coordenadas 5 e 2, e tem a medida do raio, que é a distância que se propaga esse som, que é 25 metros. Aí primeiro ele pede para a gente determinar a área atingida por essa fonte sonora. Para calcular a área de uma circunferência, a gente usa a seguinte fórmula: π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é 25, eu vou vir aqui, não tem R, eu vou colocar 25, então vai ficar 25 ao quadrado. E ele diz na questão que π vale 3,14. Então a área da minha circunferência vai ser 3,14, que é o valor de π, vezes a medida do raio, que é 25 ao quadrado. Aqui eu vou calcular essa potência, eu vou ter que a área da circunferência é igual a 3,14 vezes 25 ao quadrado, que é 625. Multiplicando 3,14 por 625, eu vou encontrar como área para essa circunferência 1962,5 metros. Então, esse som ele vai atingir aqui uma distância máxima de 1962,5 metros de distância. De 1962,5 metros de distância. Então, na letra A, tudo ok. Agora vamos para a letra B. Pede que a gente escreva a equação reduzida. Para escrever a equação reduzida, eu preciso do centro e do raio. Como eu tenho, só substituir. Ó. A forma da equação reduzida, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Aqui eu tenho que trocar o sinal do A, tá 5, vai vir para cá menos 5. Do B, tá 2 para cá, vai vir menos 2. Então minha equação vai ficar assim, ó. X menos 5 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 25 ao quadrado. Ou seja, a minha equação reduzida da circunferência é x menos 5 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 625 ao quadrado. Então, a equação reduzida que limita a área atingida por essa fonte sonora é essa que está aqui na nossa tela. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre o estudo da circunferência. Se você gostou, deixa aí o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.